Sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém? Graças a Deus. Que Deus continue nos abençoando. Amém? Deus abençoe os irmãos conectados conosco nesse momento. Irmão Claudinho e todos os demais. Amém? Que Deus os guarde. Que Deus acrescente a sabedoria a cada um de vocês. Amém? Graças a Deus. Deus é maravilhoso? Deus é maravilhoso. Se eu perguntar para vocês qual foi o melhor momento da vida de vocês, vocês puxam na mente de vocês o melhor momento. O melhor momento é agora. O melhor momento é agora, porque Deus permitiu que você estivesse mais um dia na casa do Senhor. Mais um dia de livramento. Então, todo dia, né, quando, não sei se vocês se recordam, que acho que eu enviei alguma coisa para vocês, que toda noite que você vai dormir e acorda no dia seguinte, é um tipo de sepultamento, morte e ressurreição. Quando você vai dormir, é um tipo da morte e a ressurreição no dia seguinte. Então, se você está aqui hoje, Deus tem permitido você fazer diferente. Nós fazermos diferente. Amém? É um recomeço. Amém? A semente, os filhos de Deus, Deus dá esse privilégio para eles. Às vezes dizem, poxa, morreu uma pessoa tão jovem. É porque ela estava fora dos planos de Deus. O mensageiro tem dito que Davi ele era eterno. Até a palavra se cumprir nos dias de Davi. Então, enquanto a palavra não se cumpre na sua vida, se você é um eleito, e não é selado com o Espírito Santo, você é eterno. Até a palavra se cumprir na sua vida. Amém? Muitas vezes a gente analisa certas pessoas que era para ter conhecimento. Hoje eu estava assistindo um programa policial, e antes que o apresentador desse programa ele falasse sobre um determinado crime, aí eu falei para minha mulher, com meu menino, que existe um crime chamado crime famélico. Que crime é esse? Se você entra no mercado e você rouba ali, furta 1 litro de leite, a justiça, e você tem um filho, a justiça vai entender que você tinha necessidade daquele leite para aquela criança. Se você furtar 2 litros de leite, a justiça já não vai entender isso. Você vai responder por aquilo. Então, esse apresentador de programa, ele estava falando de uma pessoa que entrou no mercado e furtou ali alguns quilos de carne, ali no valor de, não sei se era R$700 ali. Era muita carne. Então já não é enquadrado nesse crime que eu falei para vocês. Porque passou da necessidade. Então esse homem que estava apresentando esse programa, ele tinha a obrigação de informar corretamente. Aí ele disse que era um crime famélico quando não era. Né? E eu já tinha explicado isso para minha mulher, com meu menino. Então muitas vezes, se a gente for querer dizer que aquela pessoa errou, as pessoas vão dizer, imagina, ele é uma pessoa informada. Ele é uma pessoa com conhecimento, ele jamais ia errar. Né? Então, essa mesma coisa que acontece no nosso meio. Um simples pregador do evangelho, ele vai pregar algo para você que é correto. E um homem com conhecimento acima dele,
vai falar algo que é inverdade, é improvável aquilo, não está correto com a palavra, mas por ser uma pessoa capacitada, uma pessoa com conhecimento grande, as pessoas vão dar crédito a ele. Então, muitas vezes, aquela pessoa que tem o conhecimento e não atingiu aquele grau, as pessoas não dão crédito a ele. Amém? Então, onde eu quero chegar? Você está ouvindo a palavra de Deus em um lugar pequeno. Amém. Em um ambiente enorme, você não irá ouvir o que você está ouvindo. Mas muitas vezes, por ser uma pessoa qualificada, com um PhD acima, aí você vai dar crédito a ele e desmerecendo aquilo que Deus tem feito por você. Da mesma forma fizeram com João Batista, fizeram com o apóstolo Pedro, porque era iletrado. Imagina se ele tem esse conhecimento. Tem homens grandes pregando isso. Amém? Então eu fiz questão de falar isso para vocês, que é uma coisa que eu achei impossível aquela pessoa estar passando algo errado. Ele estava denegrindo uma imagem de uma pessoa que não fez determinado delito. Amém? Amém. Vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia de vocês. Não sei se vocês se lembram, no culto passado, nós terminamos o culto lendo em Romanos capítulo 8, versículo 14. Então, nós vamos ler de novo esse versículo para entrar nas Escrituras. Sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém? Vamos ficar de pé, amados? Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vamos ler juntos? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Bondoso Deus e Pai Celestial, sabemos que o Senhor está aqui para nos guiar, Senhor. Pai Santo, o nosso Senhor disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele guiará vocês em toda a verdade. Então estamos aqui, ó Pai, filhos do Senhor, crendo que o Senhor está aqui para nos guiar em toda a verdade, Senhor. A mentira, a inverdade não pode estar onde o Senhor está, ó Deus. Porque o corpo do Senhor é um corpo santo, que ouve a palavra do Senhor, ó Deus, e o seguem, Senhor. E se rendem ao Senhor para que o Senhor possa guiá-los, ó Deus. Pai Santo, então é pelos guiados pela palavra, os guiados pelo Senhor que eu tenho orado, ó Deus. Aqueles que porventura, Senhor, ainda não descobriram, ó Pai, a sua verdadeira identidade, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, vir sobre essas pessoas, ó Deus, e mostrar para elas que elas estavam em Ti, ó Deus, desde antes da fundação do mundo, ó Deus. Pai Santo, a semente do Senhor, ela precisa germinar, ó Deus. E ela só pode germinar onde está o sol da justiça. Aonde o sol bate, a semente tem que brotar, porque é a mesma essência que está no sol. Pai Santo, sabemos que seus filhos é a mesma essência que está no Senhor, ó Pai. Para isso eles ouvirão a tua voz, sentirão o calor da tua palavra, ó Deus, e germinarão, ó Deus, e darão frutos, ó Pai. Pedimos, ó Deus, por cada um nesse momento, ó Pai. Abençoe seus filhos em cada canto do mundo, ó Deus. Pai Santo, aqueles que virão a ouvir futuramente esse culto, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, dar o galardão de cada um, de acordo com a fé deles, ó Pai. Pedimos no nome de Jesus Cristo para a tua glória.
hoje e para sempre. Amém. Podeis sentar. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém? Então, o Espírito de Deus, ele tem que estar sobre os filhos de Deus. Amém? Então, se somos semente, nós precisamos germinar. A semente, ela precisa. Quando você vai numa loja, sabe aquelas lojas agrícolas? Você vai lá, está aquela semente lá na prateleira, aqueles saquinhos que vocês já compraram. Né? Ali tem alface, tem vários tipos de semente ali. Então, aquela semente, ela pode passar meses ali. Ano ali. Mas quando você compra essa semente e vai plantá-la no terreno, no seu terreno, pode demorar o tempo que for para que a chuva venha. Aquela semente, ela vai germinar. Porque a vida está na semente. Amém. Por mais que aquela semente não tenha sido plantada ainda. Ela está lá na loja. Depois de muito tempo, o agricultor ele vai lá, ele compra essa semente e vai plantá-la. A semente de trigo, milho. E aquela semente ela vai brotar porque existe vida ali dentro. Mas existe a semente que não tem vida nela. Essa semente jamais será germinada. Mas a semente pura, ela brotará. Amém? Então, se você é uma semente, falando dos filhos de Deus agora, se você é uma semente, não tem como você não germinar. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Então, é o momento dessa semente ser germinada. Para isso, a luz do sol tem que pairar sobre a semente. O sol da justiça, ele está sobre a semente de Deus agora. Então não tem como essa semente não germinar. Ela vai germinar porque é a mesma essência do sol. Da forma que nós aprendemos que a terra ela é uma parte do sol. Então, quando a luz do sol bate na semente que está na terra, essa semente vai germinar. Ela vai brotar, ela vai germinar. Porque a vida está nela. A mesma vida do sol da justiça está nela. Amém? Amém. Então, você tem que entender quem é você hoje. Quem somos nós hoje. A pessoa, quando você nasce, se você é um filho de Deus, mesmo que você não conheça a mensagem. Observa que eu estava falando para você da semente que já estava lá na loja. Você ainda não está plantado ainda. Mas se você é um filho de Deus, a vida de Deus já está em você. Você nunca ouviu a palavra. Ninguém nunca falou do evangelho para você. Mas a vida está em você. Quando você saiu de Deus, o você que eu estou dizendo não é o corpo de carne, é a vida que está nele. Então você, quando você saiu de Deus, a vida de Deus já estava em você. A mulher do poço, aquela prostituta que estava no poço, a vida de Deus estava nela. Quando Jesus fez um contato com a vida que estava naquela mulher, ela entendeu a mensagem. Ela entendeu a mensagem e jogou o cântaro e saiu testificando da palavra de Deus. Então, por mais que ninguém nunca falou da palavra de Deus para você, quando você ouvir pela primeira vez, você vai se identificar com ela, porque é a mesma vida que está em você. O Espírito de Cristo está aqui hoje. Amém? O Espírito de Cristo em você. Esse é o tema que eu vou usar aqui. É o Espírito de Cristo em você. O que é que o Espírito de Cristo está aqui para fazer? O que ele precisa fazer hoje? Quando o irmão Branham diz que o ministério dele era declarar que ele está aqui, agora você precisa entender o que ele precisa fazer agora, se ele já está aqui.
Alguém disse que Cristo está aqui. E não foi a mensagem de William Branham que introduziu a palavra. É a palavra que introduziu um profeta para você. O profeta não pode ser antes. Ele tem que ser enviado. Jesus disse, não é um enviado maior do que aquele que o enviou. Então o profeta, ele foi enviado. E Deus não desceu apenas quando ele batizou seu filho no Rio Jordão. Estamos falando da palavra. Estamos falando do Espírito de Cristo. Deus não desceu quando ele batizou, foi morar em seu filho, depois do batismo. Deus já estava aqui. Deus já estava aqui. Deus só não podia usar o homem ainda, os filhos ainda, por causa do pecado. Mas Deus já estava aqui. O apóstolo Paulo diz que Deus já estava aqui. Quando ele disse, e havendo Deus antigamente falado aos profetas, então ele estava. Pregado através dos profetas, aos pais através dos profetas. A nós ele pregou nesses últimos dias pelo Filho. Então Deus usou os profetas, usou Moisés, usou todos eles. Deus não sai de cena. O homem sai. O homem é finito e Deus não. O homem é finito. Mas quem começou a obra é aquele que vai aperfeiçoá-la, que é Deus mesmo. É só Deus que pode começar uma obra. E Deus começa a obra através de homens. Homens. Então Deus está aqui. O Espírito de Cristo está no nosso meio. Por que ele está aqui? Ele está aqui para controlar você. O Espírito Santo está aqui para controlar você. O Espírito Santo ele não está aqui para curar enfermo, se bem que ele cura. Nós já falamos sobre isso. Mas ele não está aqui para isso. O único motivo do Espírito Santo estar aqui é para guiar você. É para dirigir os seus passos. É para controlar as nossas emoções. O mundo não pode emocionar você. Mas o Espírito Santo está aqui para controlar você, cada emoção do seu corpo. É ele que vai controlar. É isso que está dito aqui em Romanos 14, 8, 14, onde nós vemos. Os filhos de Deus, eles são guiados, eles são controlados por Deus. Se a pessoa ela não aceita ser controlada por Deus, é porque ela não é filha. Ela ainda não germinou. Às vezes é um filho que ainda não germinou, uma semente que não germinou ainda. Na mensagem Tua Casa, o irmão Brana disse, como eu disse outro dia, quando nós nascemos do Espírito de Deus, que Deus não é fraco em um ponto e forte em outro. Se você tivesse uma pequena sombra de Deus em você, somente um pedacinho menor de Deus, então você teria todo o poder. Amém? Você teria suficiente poder em você para fazer um outro mundo e sair e viver nele. Olha o poder de Deus em você. Mas, claro, o poder é controlado pela fé. Se não fosse, nós todos teríamos um mundo lá fora, vivendo nele. Mas se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você tem o poder de Deus em você. O poder de Deus está em você, o profeta está dizendo. Ele diz, se você tiver uma sombra de Deus, ou uma faísca, uma fagulha de Deus em você, você criará mundos. Você criará coisas sobrenaturais, porque Deus está em você, mas é você fazendo? Não, é a vida em você fazendo. É a vida em você. Agora, você veja bem que onde o profeta está levando você, ele está dizendo que você pode criar mundos com isso. Você pode criar universo com isso. Mas não é para isso que o poder de Deus está aqui.
Aí ele diz para você, mas claro, o poder é controlado pela fé. Fé é uma revelação. O poder, ele é controlado pela revelação. Então, é revelado para você o que precisa ser feito. É revelado para você que você não precisa fazer o mundo. Deus não vai fazer o mundo através de você. O poder de Deus está aqui somente para uma coisa. Para controlar você. Só isso que Deus quer. Ou você pensa que Deus está querendo controlar a sua vida financeira? Não. Ele quer controlar você. Jesus é nosso exemplo. Deus controlava Jesus. O filho não pode fazer nada porque o pai está controlando o filho. O filho só ia onde Deus pedia para que ele fosse. E esse mesmo Espírito, o Espírito de Cristo em você, é para controlar você aonde quer que você vá. Então, quando nós fazemos algo que Deus não permite, já não é o Espírito dele me controlando mais. Cada passo que o cristão dá é para Deus. Cada fôlego é para Deus, porque ele é controlado por Deus. As emoções são controladas por Deus. Amém? Na mensagem há sempre presente água da rocha. Essa água está sempre presente para os filhos de Deus. Sempre presente água da rocha. Água da rocha. Mombrana disse nessa mensagem, ele disse, se você tivesse o bastante de Deus em si, mesmo que isso fosse simplesmente uma sombra, isso seria um poder suficiente para formar uma nova terra. Isso é poder suficiente para formar uma nova lua e um novo sistema. Isso é Deus. Isto é a força. E agora mesmo, cada crente aqui tem vida eterna. O qual é o Espírito de Deus em você. Poder suficiente que levantará o morto, que curará o enfermo, que porá órbitas em condições. Porém, isto é controlado por uma lei. Aquele Espírito está em você. Vocês são filhos e filhas de Deus. Aquele mesmo Espírito que você tem em si, te ressuscitará no dia da ressurreição. Então esse Espírito está em você. É esse Espírito que vai te ressuscitar. O irmão Bruno está dizendo que esse Espírito que está em nós, que está em você, Satanás ele vai fazer de tudo para que você não entenda, não creia nisso. Tem coisas que acontecem às vezes na vida de um cristão que ele não pode contar, que as pessoas não creem. Ele está dizendo para você aqui que esse poder ele pode criar uma nova terra, uma nova lua, um novo sistema. Esse poder que está em você é o mesmo poder que estava em Daniel na cova dos leões. É o mesmo poder que estava em Josué para parar o sol. O sol foi parado. Porque uma batalha estava sendo travada, e aquela batalha só podia ser travada com o dia claro, durante o dia. E aquele mesmo Deus que está em você, você tem que ter isso na sua mente. Esse mesmo Deus está em você. O Deus que parou o sol, irmão Bruno disse, ele está em você agora. Esse Espírito, ele cria mundo, ele vai criar uma lua, um outro sistema. Mas o interessante desse Espírito não é para fazer isso. Ele está dizendo a importância dele, o poder desse Espírito. Mas ele só quer mudar você. É só você que ele quer. Porque quando você muda, tudo muda. Amém. Quando você muda, o seu vizinho, ele é o melhor vizinho. Não é porque ele é bom, é porque você mudou, algo mudou em você. Esse Espírito que o irmão Bruno está dizendo, o Espírito de Cristo, em você, ele te mudou. Agora ele pode andar através de você, porque as suas emoções, as suas vibrações estão controladas por ele.
só vão sair desse sistema ou vão no arrebatamento aqueles que estão sendo controlados por Deus. Amém, amados? Em Romanos 8, versículo 11, nós estávamos lendo no capítulo 8, versículo 14, é só voltar um pouco, está no versículo 11. Aí o apóstolo Paulo, ele diz aqui em Romanos, ele diz, se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Ele está em você. O apóstolo Paulo não está dizendo que ele irá habitar, habita. Ele está habitando em você. Então, irmãos, o desafio do cristão é crer nisso. Se você não crê nisso, você está dizendo, o Espírito de Deus não está aqui. Deus trabalha de uma forma tão humilde que as pessoas grandes não entenderão isso, porque as coisas de Deus é loucura para o homem inteligente. Amém? O irmão Brian, ele diz, quando Paulo está dizendo que esse poder vivificará você, o irmão Brian diz, vivificado significa tornar-se vivo. Vivo com o quê? Vivo com a palavra de Deus para a hora em que você vive. A palavra de Deus está vivificando você para a hora que você está vivendo. Porque você precisa se libertar nesta hora. Vivo para o poder de Deus, para tornar a sua palavra uma realidade para você e em você. Olha o que a palavra de Deus precisa fazer, se tornar real para você. Mas quando você não crê, como que ela vai se tornar real? O irmão Brana disse que a fé tem pelo no peito. A fé, ela é palpável. Os filhos de Deus, eles sentem isso. Não é para muitas pessoas. Amém, amados? Graças a Deus. O irmão Brana diz na mensagem Águas da Separação, ele disse nessa mensagem, ele disse, você tem que aceitar absolutamente a morte de Jesus Cristo. E não só isto, mas você tem que morrer para si mesmo. Porque a semente, ela morre para germinar. Tem que morrer para si mesmo. Você tem que morrer para todo o pensamento da carne. Para poder ser controlado por Deus. Enquanto estiver vida do mundo em você, Deus não pode te controlar. Você ainda não germinou. Você tem que morrer para todo pensamento da carne. Para que você possa receber a mente de Cristo e caminhar de agora em diante. Não da sua vontade, mas da mente dele. A mente de Cristo em você. É dessa única maneira que você pode se manter vivo. É a única maneira que você pode se manter vivo. Com a palavra de Deus. É com a mente de Cristo em você. Então, se você está com a mente, se a mente dele está em você, é ele te guiando. É ele ditando as regras para nós. Somos controlados por ele. Mas se não germinamos ainda, como que Deus vai nos controlar? O mundo tem muito poder sobre a igreja hoje. Só não tem poder sobre uma pequena raça que Deus tem separado na terra. É aquilo que o irmão Marinho estava cantando. Tantos como a areia da praia.
Por que são tantos? Porque são de todas as eras os eleitos. Não é só você, são vários. Amém? Na mensagem O Caminho de Volta, alguém quer entender o caminho de volta? Amém? Nessa mensagem, O Caminho de Volta, é uma mensagem bonita, um título bonito que o irmão Brana coloca. Ele disse nessa mensagem: é necessário a morte para produzir a vida. Você tem que morrer para um mundo para viver em outro. Você tem que sacrificar algo para você ganhar algo lá na frente. Às vezes a pessoa está no emprego, ela tem medo de tomar uma posição. Mas você tem que perder algo aqui para você ganhar algo lá na frente. O medo de perder tira a vontade de vencer. Esse medo não pode estar no cristão. Amém? Às vezes você não foi chamado para ser um funcionário de uma empresa. Sabia disso? Às vezes você foi chamado para ser um patrão. Nem que seja para você ser patrão de 2 funcionários. Mas Deus, quando ele chama o homem, ele chama por cabeça. Ele não chama por cauda. Mas o medo vai fazer você não tomar uma posição. O medo de deixar uma determinada igreja vai fazer muitos não tomarem uma posição. As pessoas estão acostumadas com aquele companheirismo. Eles não tomarão uma posição. E no seu trabalho, talvez eu esteja falando para alguém, não sei. No seu trabalho, às vezes o medo de perder aquilo, às vezes você tem uma dívida e fala: o que eu vou fazer com a minha dívida se eu perder o meu trabalho? Mas o seu retorno às vezes é maior fora dali. Às vezes você vai controlar melhor os dias de você vir na igreja. E quando você dá prioridade para as coisas de Deus, quando você cuida das coisas de Deus, Deus está cuidando das suas coisas. As suas coisas, quem vai cuidar é Deus. A sua vida, quem vai cuidar é Deus. Amém? Então, se você é uma semente, a vida de Deus está em você. Se você é controlado por Deus, as suas decisões não são suas. Lembra que eu falei para vocês a maneira de buscar Deus? Ah, eu vou pedir a direção de Deus. Você já sabe agora onde você vai. A gente não precisa mais tocar nesse assunto. Ah, eu vou orar a Deus. Mas você está indo no lugar certo? Chegaram para o irmão Brana e disseram para o irmão Brana assim: irmão Brana, Deus pediu para que eu fosse pregar em tal lugar. Mas Deus estava no profeta. Ele não pediu direção do irmão Brana. Você tem que pedir direção para a pessoa certa. Se você crê que Deus está ali, aquela pessoa não cria que Deus estava no profeta. Senão ele chegaria e falaria assim: irmão Brana, eu estou querendo fazer tal coisa, o que o irmão acha? Bem? Amém. Você tem que morrer para a sua própria teologia. Você tem que morrer para o seu próprio eu. As pessoas são assim? Tudo eu. Primeiro eu. Você tem que morrer para isso. Morra para o seu próprio eu. Para as suas próprias maneiras humanas. Você tem que ser regenerado. Uma nova criatura. Uma nova criação. Antes que você possa ser isso, você não pode ser 2 ao mesmo tempo. Você tem que morrer para um a fim de nascer para outro. Você tem que morrer para o mundo para nascer para Cristo. Você não pode amar a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Você tem que morrer para um dos dois. Tem pessoas que é mais fácil morrer para Deus e fazer a vontade do outro. Está entendendo? Mas o cristão, ele sofre, ele padece, mas ele quer estar do lado da palavra. Eu trabalhei com cachorro na área de segurança. Trabalhava com uma cachorra, acho que eu já falei para vocês. Essa cachorra, eu falava para ela assim: fica, fica. E ali ela ficava. Às vezes ela olhava para mim, chegava até a murchar a orelha para mim chamar ela. Se eu desse uma volta na empresa, eu voltava ali, ela estava do mesmo jeito ali.
ela era controlada por mim ali, pelas palavras, por um código a ela ali. Ela era controlada ali. Quando o adestrador chegava ali, era um pai e um filho que adestrava esse cachorro, ela ficava sentada e o rapaz saía correndo. Ela não ia atrás, porque ela obedeceu uma ordem de ficar. Depois que esse moço se escondia, quando a gente dava voz de comando para ela, aí ela saía atrás. Ela só voltava quando ela encontrava, porque o rapaz estava fazendo o papel de um assaltante, de um vilão ali na empresa. Né? Então, o cristão, muitas vezes, ele tem que ser como um animal desse. Observe, não estou chamando o cristão de um animal irracional. Porque o cristão ele tem que perder sua mente mesmo, para que a mente de Deus possa estar nele. Quando Deus diz fica, você tem que ficar. Mas nós queremos fazer o contrário. Está entendendo, gente? Nós fomos chamados não para fazer, mas para obedecer. Os 10 mandamentos não é para você fazer nada. Não matarás, é para você, é só não fazer. Não furtarás, não cobiçarás, é só não fazer. Mas não somos obedientes à voz de comando. Queremos fazer. Observe porque o Espírito está aqui para te guiar, para controlar tudo na sua vida. Para quando o Espírito falar, é por aqui, você vai. É o Espírito que vai tomar a decisão nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então você tem que morrer para um para viver para outro, irmão Branco está dizendo aqui. Isso produz uma sujeira. Isso provoca uma sujeira também. Mas você tem uma nova vida. Que diferença isso faz? Você tem que fazer isso, ele diz. Você tem que fazer isso. A decisão está na tua mão. Deus deixa, porque Deus não vai não vai forçar a pessoa a tomar uma decisão. A palavra é pregada e a decisão fica na mão da pessoa. Somente o eleito, ele vai dizer não. Eu vou esperar em Deus. A decisão que o Senhor tomar é essa que será feita. Não foi isso que Abraão fez com seu sobrinho? Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Mas quem tinha que escolher não era Abraão, ele não escolheu. Mas ele disse para o sobrinho, faça a sua escolha, porque a minha eu não posso. Eu sou guiado. Se nós somos filhos de Abraão, a decisão não é nossa. Muitas pessoas vão decidir não andar mais com você. Tudo bem. Se você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Ou eu vou permanecer aqui. Vou esperar a voz de comando. Amém? Estamos aqui para ser comandados por Deus. O nosso pensamento tem que nos deixar. Temos que viver uma nova vida. Na mensagem, Senhor, queríamos ver a Jesus, para encerrar o culto. O irmão Brana disse, você tem que morrer. Um verdadeiro discípulo. Isso aqui é o verdadeiro discípulo. Um verdadeiro discípulo diz, como eu sei quando estou morto? Observe, o verdadeiro discípulo, ele quer morrer para as coisas do mundo. Aí ele vai chegar e vai fazer a pergunta, porque ele quer se libertar desse mundo aqui. Ele quer uma nova vida. Como eu sei quando estou morto? Irmão Brana diz, quando você reconhece que toda esta palavra é a verdade. Então a palavra começa a viver em você. Quando você reconhece que a palavra de Deus é a verdade, então a palavra começa a viver através de você. Não foi isso que Jesus falou? Quando o Espírito Santo vier, ele guiará você em toda a verdade. Então, quando a palavra é vivificada para você, então isso guiará você em todo o caminho de Deus. Todo o trajeto de Deus. É você andando? Não, é a palavra. É o Espírito te guiando. É o Espírito de Cristo em você te guiando. Amém?
Bem, você diz, mas a nossa igreja ensina. Irmão Brando diz, eu não me importo com o que a sua igreja ensina. O tabernáculo tal da mensagem, ela ensina. Irmão Brando disse, eu não quero saber o que o tabernáculo tal ensina. Estou simplificando um pouco. Ele diz, você tem que morrer todos os dias. E viver em Cristo Jesus. Então você tem que morrer todos os dias. Todo dia tem uma batalha para você. Todo dia você tem que estar morrendo. É a sua noite de sono. Quando você dorme é um tipo da morte. No outro dia é um tipo da ressurreição. E a sua batalha diária você tem que morrer. Cristo tem que viver em você todos os dias. Temos que dar testemunho da palavra todos os dias. Amém? Perguntas e respostas, o irmão Brana diz, você tem que se arrepender e morrer. Você tem que se arrepender e morrer diariamente para viver em Jesus Cristo. Assim, a cada dia, você tem que morrer. Tem que morrer todos os dias para viver em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus os guarde. Espero poder ter ajudado os irmãos de uma certa forma. Espero poder ter ajudado os irmãos que estão acompanhando o culto. Que Deus os guarde. Que Deus dê uma semana abençoada a todos. Vou passar para o irmão Marinho encerrar o culto. Amém? E cantar o hino final. Que Deus os guarde. Que Deus abençoe a cada um. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus, o último hino 226. 226. Amém? Amém. Alma, terra, além do rio, que chamamos doce eterna, e somente alcançaremos pela fé uma onde entraremos nesse lar de bem supremo, quando o Salvador chama a mim a ti. Campainhas estão a tocar, santos anjos a cantar, é a glória e aleluia em resplendor, nessa terra além do rio, que chamamos doce eterna, quando o Salvador chama a mim a ti. Nunca mais pecado ou mágoas nessa terra do futuro, quando a barca lindas praias alcançar, só teremos alegria
tocar, santos anjos a cantar. É a glória e aleluia em esplendor. Nessa terra além do rio, que chamamos doce eterna, quando o Salvador chama a mim, a ti. Quando os dias se findarem e da morte a dor venceremos, quando Cristo ao seu reino nos chamar, nunca mais angustiados, para sempre consolados, quando o Salvador chama a mim, a ti. Campainhas estão a tocar, santos anjos a cantar. É a glória e aleluia em esplendor. Nessa terra além do rio, que chamamos doce eterna, quando o Salvador chama a mim, a ti. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos fazer a oração final. Amém. Para encerrar o culto, amém? Amém. Bondoso Deus e Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais essa porção da Sua palavra, Deus. Abençoe cada irmão presente, ausente, Senhor. Dê uma boa semana para cada um, Deus. E a semana que vem podemos estar juntos, reunidos novamente, Deus. Abençoe hoje e sempre, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.